Olá, meu nome é Alaia, sou acupunturista e doula e eu queria saber se você faz cabo de guerra com seu filho. Quem me conhece sabe que pra mim é absolutamente inaceitável bater numa criança. Na verdade, eu acho que não se bate em ninguém. Parece meio estúpido eu dizer isso, né? Mas você não bate, não dá um tapa num idoso se ele derruba um copo de suco no chão. Você não apanha do seu chefe se você cometeu um erro no trabalho. Inclusive, não se bate em cachorro para educar. Bons adestradores sabem educar de formas comportamentais. Eles estudaram e sabem lidar com o comportamento do cachorro. Não se bate nas pessoas para corrigir elas. Violência não... Então por que ainda tem gente em 2017 que acha que bater em criança educa? Educa o quê, gente? Educa como? Como que você bater numa criança vai ensinar ela a ser uma pessoa melhor? Então vamos falar um pouquinho disso hoje. É um assunto que mexe muito comigo, não porque eu tenha sofrido pessoalmente nada muito grave, mas é um assunto que me tira dos eixos, me deixa assim movida. Vamos ser claros, bater em criança é covardia. Quando você bate num ser indefeso, que não tem instrumentos de compreensão do mundo igual um adulto tem, é pequeno, é fraco e não pode se defender, você está sendo um covarde. Então, qual é a fórmula para você conseguir romper o ciclo de violência que você provavelmente sofreu dos seus pais e eles sofreram dos pais deles, porque é uma geração de pessoas criadas na base da porrada. E quando eu falo porrada, um tapinha no bumbum também é uma porrada, não é aceitável. A gente precisa primeiro entender que bater em outra pessoa, principalmente se ela é mais fraca que você, e se o seu papel na vida daquela pessoa é cuidar, proteger e amar, não é aceitável. Não é aceitável. Quando você entende isso, quando você internaliza isso, você não bate. Você pode se irritar, você pode se descabelar, mas você não bate. Você segura a sua mão, você segura o seu impulso e você quebra o ciclo de violência. A gente tem a tendência a repetir o que fizeram conosco, mas a gente tem a consciência e a informação de que pode ser melhor e pode ser diferente. Então, gente, palmada não educa, agressão não ensina ninguém. As crianças, elas não são robôs que precisam te obedecer a qualquer custo e fazer as coisas porque você mandou. Você tem o papel de educar e orientar e dar sem limites, mas há muitas formas de fazer isso. E hoje em dia não tem desculpa, assim, tem material na internet, tem blogs, tem livros, tem vídeos, tem psicólogos, tem muita coisa que ajuda a gente a conseguir educar sem violência. Precisa entender que as crianças são pessoas em formação, são seres humanos em formação. Eles não têm plena capacidade de controle emocional. Aliás, quem tem? Que adulto que tem? As únicas pessoas que eu tenho, assim, certeza que tem, assim, pleno equilíbrio emocional e controle e amorosidade e tal, é, sei lá, Buda, Jesus, esses seres iluminados. Porque nós, adultos, a gente também se descontrola. Quantas vezes a gente na raiva fala algo que não deve, ou tem uma explosão, ou fica extremamente irritado e não consegue sair do estado de irritação por algum gatilho super pequeno, super bobo aos olhos de quem está de fora. Quantas vezes a gente não tem vontade de jogar tudo pro alto e chorar e em posição fetal no meio da rua porque aconteceu alguma coisa e a gente não faz. Por quê? Porque a gente se controla, ou porque a gente foi reprimido, ou porque a gente não consegue expressar as emoções, ou porque a gente tem consciência de que aquilo vai passar. Mas para a criança não. A criança, ela precisa ser ensinada a lidar com as emoções dela, ela precisa aprender a identificar as emoções que ela está sentindo. Quando uma criança está tendo uma birra, ela não está fazendo aquilo para te agredir, ela não está fazendo aquilo para te atacar, ela não está fazendo aquilo porque ela é mal criada, porque ela é ruim, porque ela é um monstrinho, não é nada disso. Tentem despersonalizar. Por isso que eu falei do cabo de guerra. Não entrem no embate criança com adulto, porque senão você está se igualando à criança. Você não está sendo um adulto responsável e consciente e que está ali para educar e não para ficar brigando com a criança naquela energia de embate, né, de cabo de força. Porque a criança, quando ela está tendo um ataque de birra, ela está desorganizada internamente. As emoções dela estão desorganizadas. A consciência dela não está conseguindo acessar o que está acontecendo.
ela pode estar frustrada, ela pode estar com raiva, ela pode estar com fome, com sono. Existem muitos fatores para uma criança se desorganizar. E a gente precisa ajudar elas a se reorganizar. E ninguém faz isso gritando e batendo. Ninguém fica mais calmo e consegue lidar melhor com as suas emoções apanhando. Então, ok, não vamos bater, mas também não vai sair xingando a criança e destruindo a autoestima dela, né? Ai, lá, como é difícil educar, como é difícil ser mãe. Nossa, é muito difícil. É muito difícil. A gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo. Eu sei que muitas pessoas não escolheram ser mãe, que métodos contraceptivos falham, mas a vida acontece e agora você é responsável por essa criança. E não só você, o pai também, a família também, todo mundo devia junto, né, se apoiar para conseguir que seja mais leve, mais fácil e que todo mundo esteja de acordo. Não é muito fácil educar quando você está tentando agir da forma correta e está todo mundo te fulminando com o olhar, assim, do tipo, por que essa mãe péssima não tá dando uns tapas nessa criança insuportável, né? É difícil educar assim, com tantos julgamentos, mas a gente tem que ser melhor. A gente tem consciência, a gente tem que tentar ser melhor. Eu acredito nisso, sim. Então, o nosso papel, eu acredito que é ensinar inteligência emocional para a criança. Bater é descontrole. Quando a gente bate, a gente perde total razão do que a gente está fazendo. A gente se descontrolou. E como que a gente vai ensinar uma criança a se acalmar se a gente está descontrolado ao lidar com ela? Como que a gente vai falar para o nosso filho que ele não pode nos bater, que ele não pode bater no coleguinho na escola, que ele tem que ser um bom menino, uma boa menina, se a gente bate nele para corrigir? A gente não pode achar ruim se o nosso filho nos bate, se a gente bate de volta. A criança, por volta dos 2 anos, tem aquela fase que chamam de terrible twos, que eu acho meio chato chamar de terrível. A criança não é um ser terrível, é uma fase desafiadora. Se vocês não viram ainda, vejam o meu vídeo anterior a esse, que eu falo da autonomia, que a criança está desenvolvendo muita autonomia nessa época. Então é da natureza da criança questionar, dizer não para tudo, querer escolher, se frustrar quando não pode escolher, ficar com raiva quando não consegue fazer as coisas sozinho, não é permitida. Então não adianta a gente ficar querendo controlar a criança em tudo, a gente tem que escolher as nossas batalhas. Não adianta fazer uma guerra com a criança porque ela quer colocar o sapato diferente do que você escolheu. Ou porque ela não quis botar o casaco e você acha que tá frio. Fala assim, você não tá com frio? Tá bom, fica um pouquinho aí. Daqui a pouco você se sentir frio, você coloca o casaco. Confia na capacidade da sua criança de dizer o que ela tá sentindo. Porque a criança ela fica extremamente frustrada e nervosa e aí começa a entrar nesse ciclo de descontrole quando ela sente que a gente está impedindo ela de crescer. Eu sinto muito isso com a minha filha, pelo menos. Como que vocês sentem aí? Tô viajando muito dizer isso, porque eu sinto isso. Quando eu permito que a minha filha faça as coisas sozinha, mesmo que demore mais, que não seja a escolha que eu faria por ela e tal, ela vai mais com calma, ela não briga, ela aceita. E claro que aí a gente tem que conseguir estratégias, porque nem tudo dá pra gente deixar a criança fazer. Eu não tô falando de deixar a criança assim solta, faz o que quiser. Mas escolher as batalhas, aquilo que realmente a gente tem que botar o limite, ensinar, e o que é uma besteira, do tipo não forçar ela a comer uma coisa no almoço que ela não quer, ou que ela não gosta, ela tem o direito de não querer ou não estar com vontade naquele momento. Claro que você não vai dar um doce ao lugar do almoço, você não vai extrapolar os limites do correto, mas você tem escolhas. E bater não é uma escolha e não resolve a situação. Ah, mas a criança fica quieta, ela fica quieta porque ela tá com medo de você. E a tendência é que a gente comece a bater com mais força à medida que a criança cresce, porque ela vai nos desafiando mais. E isso é uma violência que não tem fim. Quando você diz que você apanhou porque você mereceu, eu sinto muito que você se sinta assim. Você não merecia apanhar. Pode perdoar os seus pais, você pode entender que eles estavam fazendo o melhor deles e que eles te amavam muito, mas você não é uma boa pessoa porque você apanhou. Você é uma boa pessoa apesar de você ter apanhado. E você talvez fosse uma pessoa melhor e mais feliz se você tivesse tido a chance, se seus pais tivessem tido a chance de ter uma criação diferente. Já existem diversos estudos pelo mundo, científicos e sérios, que dentro da psicologia e do desenvolvimento infantil, que associam o aumento de transtornos de ansiedade, de pânico, de depressão em adolescentes e adultos com ter levado palmadas na infância. Ah, mas meu pai não me espancava, ele só me dava uns tapas. O efeito psicológico
ele ainda existe mesmo só com os tapas. O efeito psicológico gerado por uma pessoa que devia te amar te batendo é uma destruição da autoestima, é uma desconfiança em relação ao mundo adulto. Já existem estudos que mostram que crianças que apanham em casa, elas vão mal na escola, elas vão pior, elas têm mais problemas de atenção, de ansiedade, né, depressão, como eu já disse. É só pior. E não resolve, porque quando a criança apanha, ela não aprende a fazer o correto, ela não está aprendendo com um bom exemplo, ela não está aprendendo nada, ela está aprendendo, sabe o quê? Ela está aprendendo a ser dissimulada, a mentir, a fazer as coisas escondido para não ser pego, e está aprendendo que se ela achar que ela está certa, ela também pode bater nos outros, porque é assim que se corrige as pessoas, né? Claro que quando a gente cresce, a gente meio que não entende assim, mas uma criança de 5 anos que é corrigida na base de palmadas, se ela achar que tá certa em alguma situação na escola, se ela pega uma coisa dela sem pedir, ela vai bater no coleguinha, porque ela aprendeu que é assim que se corrige quando fazem alguma coisa errada. E o ciclo de violência, ele não tem fim, ele, às vezes, a gente tem uma situação de um casamento abusivo, de um cara que bate na esposa, a esposa que bate muito nos filhos, os filhos que maltratam animais, a gente não está ensinando sobre amor. Quando a gente tenta educar assim, isso não educa. Eu sei que é difícil não bater quando a gente tem um gatilho de repetir o que fizeram com a gente. Quando a gente fica muito irritado com a criança e parece que a gente nem pensa, né? A gente vai no impulso, mas é exatamente isso, a gente não está pensando, a gente está sendo um bicho quando a gente vai no impulso. E vocês podem ser melhores. Eu não estou falando no intuito de fazer nenhuma mãe se sentir mal, se sentir culpada, mas sinceramente eu prefiro uma mãe se sentindo culpada do que uma criança sendo agredida. Assim, entre o sentimento de culpa da mãe e uma criança apanhando, problema da mãe. Mas eu não estou aqui para fazer ninguém se sentir culpada. Eu não sou perfeita. Assim, eu gravo esses vídeos e eu acho que às vezes eu fico pensando, será que as pessoas acham que eu sou assim super zen, super tranquila? Mas não, eu também fico irritada às vezes. Às vezes a minha filha começa aquela começa a chorar assim e fazer uma coisa que não era para ela estar fazendo. Nossa, eu preciso respirar fundo e falar, calma, vamos ver como resolve essa situação. E é isso que um adulto tem que fazer, tem que ensinar inteligência emocional para a criança. E se para você está muito difícil, você precisa procurar ajuda, porque a gente não consegue educar um filho carregando tanta carga pesada de mágoas da infância, tanto problema que a gente também viveu nas nossas cicatrizes da nossa infância. Então, terapia, gente, terapia faz bem para todo mundo. Para todo mundo tem questões para serem resolvidas, alguns mais, outros menos, mas vale a pena fazer terapia porque você está responsável pela formação de um outro ser humano e a gente pode assumir essa responsabilidade de tentar tornar o mundo um lugar mais pacífico. A gente já vê muita violência, a gente não cria um bom ser humano na base da violência. A primeira coisa, eu acho que é gerar essa consciência de que é errado bater. Quando você assumir isso, mesmo que às vezes você perca o controle e você bata, se desculpe com seu filho depois. Fala, filho, a mamãe estava errada, eu não queria ter te batido, eu perdi o controle, vamos tentar de novo da próxima vez. Se desculpe. Antigamente os pais não se desculpavam para os filhos, tiravam uma distância na relação. A comunicação era difícil. Hoje a gente tem a oportunidade de saber que existem formas alternativas de desenvolver essa relação, esse vínculo com os pais, com os filhos e formar seres humanos mais saudáveis psicologicamente e emocionalmente. A gente é funcional, a gente sobrevive, mas às vezes sobrevive com trauma, às vezes sobrevive com depressão, às vezes sobrevive precisando tomar remédio para ansiedade, com insônia, com baixa estima, com diversos problemas que são gerados lá na infância e que a gente pode tentar se curar para não repetir isso com os nossos filhos. A criança não tem culpa. A criança é o elo mais fraco de tudo isso e ela tem que ser protegida. Bater em criança é covardia, é violência e é errado. E não tem nada que mostre, porque existem estudos, que seja de alguma forma benéfico. Não é benéfico. Então não tente se justificar quando você perdeu o controle. Ah, mas meu filho é terrível, minha filha me peita, ela é topetuda. A gente ouve umas coisas assim sobre crianças de 2 anos, sobre crianças que não entendem como o mundo funciona, que estão simplesmente sendo crianças. Crianças apanham, gente, porque elas
deram uma resposta errada, porque elas derrubaram alguma coisa, brincaram porque falaram muito alto. Os motivos, às vezes, para as crianças apanharem, eu fico, gente, que mundo é esse? E existe um caráter, eu acho que até mais sério, nessa ideia de palmada educativa. A gente está ensinando que de quem a gente espera amor, também pode vir dor. Que quem nos ama, nos bate. Isso pode até virar, em casos mais graves, um tipo de síndrome de Estocolmo, né? Quando a pessoa se apaixona pelo seu carcereiro, que maltrata, mas faz bem. Pensem no tanto de mulheres que na adolescência e na vida adulta entram em relacionamentos abusivos e aceitam apanhar do marido, acham que faz parte, se culpam, acham que elas fizeram algo de errado. Começou com a criança que apanha porque ela fez algo de errado. Meu pai me bateu porque ele me ama. Não, seu pai te ama, mas ele te bateu porque ele se descontrolou, porque ele perdeu a noção, porque ele sentiu raiva, porque ele não soube outra forma de lidar com você, ou não quis ir atrás de aprender outra forma. E sinto muito. Aí as pessoas falam assim, ah, mas eu bato em casa pra não apanhar da polícia mais tarde. Tipo, que? Da onde você tá tirando isso? Você acha que os centros juvenis, né, as prisões estão cheios de pessoas que foram tratadas com muito amor e carinho na infância? Foram pessoas que foram embaladas no colo, ninadas, amamentadas com tranquilidade, que ouviram cantigas de niná e historinhas antes de dormir com cafuné. Vocês acham que quem está lá na prisão não apanhou muito? Os institutos juvenis estão cheios de meninos que sempre apanharam muito, que levavam tapinha na mão quando era bebê, que levavam tapa na boca quando falava, que apanhava, às vezes sofria abusos mais graves, espancamento, e eles estão lá. Bater não torna ninguém melhor, pelo contrário, amor torna as pessoas melhores. E não bater não significa não educar, não dar limites. Para isso existem todas essas linhas de comunicação não violenta, de disciplina positiva, criação com apego. Existem várias técnicas que você pode usar, existe muita coisa que você pode fazer por si mesmo e pelo seu filho para melhorar. Essa é a primeira parte do vídeo. No próximo vídeo, que eu vou lançar amanhã no canal, eu vou falar um pouco sobre as técnicas que eu uso e alguns exemplos de coisas que têm acontecido aqui em casa. E deixar umas indicações de fontes de onde vocês buscarem ajuda para se informar e tentar se educar para educar melhor os nossos filhos. Espero que vocês tenham gostado, dá um curtir, se inscreve no canal e compartilha com os amigos se isso te ajudou de alguma forma.